Olá, sejam bem-vindos. Espero que vocês sejam abençoados com as mensagens e os estudos que estaremos fazendo nesse canal. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de introdução às Epístolas Gerais. Estamos analisando, comentando e estudando a segunda epístola do apóstolo Pedro. Na aula anterior, nós verificamos os 4 primeiros versículos dessa epístola, analisamos a parte da saudação dessa epístola e hoje vamos dar continuidade à nossa matéria. Nessa aula de hoje, nós vamos concluir esse capítulo de número 1 e gostaria de começar e compartilhar com vocês o que o apóstolo, nesse momento, como nós já falamos na aula de número 1, que ele já de antemão já sabia que a sua morte estava próxima. Então, nesse momento, o apóstolo, após a sua saudação, ele vai exortar, ele vai trazer orientações para os leitores, para os cristãos do primeiro século. E essas orientações são referentes às virtudes, às práticas cristãs que eles deveriam cada vez mais serem aperfeiçoados no Senhor. Então, quando nós olhamos para o capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo de número 7, nós vamos encontrar aqui o apóstolo trazendo algumas instruções e algumas orientações para esses leitores. Então acompanhem comigo, eu vou estar lendo aqui na tradução, na versão Almeida Corrigida Fiel. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Essa expressão no versículo número 5, pondo nisto mesmo toda a diligência. Eu gosto de uma outra tradução, que é da King James atualizada, que diz assim, colocando todo o esforço. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer para os leitores do primeiro século e para nós? Notem que ele está falando que ele já possui um elemento, que é um elemento para que todos estejam na condição de salvos, a fé. Eles davam testemunho de que acreditavam em Jesus. Mas o apóstolo chama a atenção, pedindo para que eles acrescentassem a essa fé algumas práticas. Notem que aqui Pedro ele está preocupado que essa fé desses irmãos não seja uma fé estática, não seja apenas uma fé verbalizada, não seja apenas uma fé onde se diz que tem fé, mas que se vive a verdadeira fé. Então, nesses 3 versículos, ele traz uma orientação chamando a atenção dos cristãos, dizendo assim, olha, vocês declararam essa fé. Provavelmente muitos que estavam ali lendo, ouvindo a leitura daquela carta, já caminhavam há muito tempo no caminho do Senhor. Outros, há menos tempo, provavelmente tinham pessoas neófitas, novos convertidos. Mas Pedro está dizendo, olha, você deve buscar em Deus aperfeiçoar esta fé. O objetivo desses 3 versículos que nós vamos estar observando e fazendo alguns comentários nessa aula
está no versículo de número 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Em outras palavras, Pedro está dizendo, esta fé, cada vez mais ela deve ser solidificada. Essa expressão mais firme, ou seja, cada vez mais esta fé que vocês têm verbalizado e têm publicamente dito que aceitaram, ela precisa ser cada vez mais sólida. É claro, meus irmãos, que Pedro está preocupado, como nós já falamos, com a perseguição. Muitos cristãos ali estavam passando por momentos difíceis. E Pedro, ele quer, como ele mesmo disse, a partir do versículo 15 desse capítulo, eu quero que mesmo depois da minha ausência, da minha partida, do meu martírio, isso fique guardado em vocês. Que vocês lembrem dessas palavras. Então, para que essa fé ela seja cada vez mais firme, o cristão precisa entender que essa fé não pode ser uma fé estática. Ela tem que ser uma fé viva, ativa e praticada. E é por isso, então, que ele traz essa expressão, que com todo o esforço, com toda a diligência, o cristão deve buscar acrescentar a essa fé algumas virtudes cristãs. Práticas cristãs devem ser aperfeiçoadas, devem ser experimentadas, devem ser vividas. Muito bem, o versículo 5 ele diz, da primeira prática, ele diz, acrescentai à vossa fé a virtude. O que o apóstolo Pedro quer dizer no versículo 5? Acrescentai à vossa fé a virtude. Essa palavra no grego, areti, ela tem o sentido de um padrão moral por excelência, uma excelência moral, uma conduta virtuosa carregada dessa excelência moral. Esse termo areti no grego, que Pedro está utilizando aqui, nos faz entender qual era o pedido dele para a comunidade do primeiro século para a qual ele estava escrevendo. Uma vez você aceitando a Jesus, você deve entender que a tua forma de vida, ela deve exceder a forma de vida do padrão desse mundo. Em outras palavras, Pedro está dizendo, as pessoas desse mundo que não aceitaram ainda Jesus Cristo, devem olhar para vocês e observar um padrão diferente. Pedro está falando, meus irmãos, do testemunho do cristão. Essa palavra virtude, no original areti, quer dizer, eles têm que olhar para vocês e ver um padrão diferente. Muitos nesses dias estão dizendo por aí, em vários movimentos, que aceitaram a Jesus, que são cristãos, que acreditam em Cristo, que acreditam em Jesus. Porém, a conduta não é uma conduta virtuosa. O seu testemunho não é um testemunho que agrada ao Senhor e que está nos padrões do cristianismo autêntico. Então Pedro está preocupado em orientar a esses irmãos que eles não devem se contentar em apenas uma verbalização da sua fé, mas é necessário para que essa fé cada vez mais se torne sólida. Eles se sobressaírem no seu estilo de vida. Pedro está falando do testemunho do cristão. Quando nós olhamos, por exemplo, expressões no Novo Testamento, como pessoas irrepreensíveis, onde o apóstolo Paulo usa muito este termo também, a ideia é de que as pessoas olhem e não tenha nenhum motivo para repreender esse cristão.
Ele é um homem e uma mulher que paga as suas contas, ele é fiel nos seus relacionamentos, ele é fiel na sua palavra. Então é nesse sentido que nós encontramos a expressão areti, ou seja, um padrão de conduta moral excelente, acima da média. E é isso que o apóstolo Pedro está então exortando e orientando a igreja e nos orientando também nesses dias. Ainda no versículo 5, o apóstolo Pedro está ainda dizendo: e acrescentai à virtude o conhecimento. Essa palavra conhecimento é uma palavra que ela aparece muitas vezes no Novo Testamento. E nem sempre o termo grego ele é o mesmo. Por exemplo, o conhecimento aqui vem do termo gnosis. A palavra gnosis no grego é o conhecimento aplicado. É diferente, por exemplo, do termo grego gnosko. O termo grego gnosko que nós encontramos, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, versículo 1, na Septuaginta. E conheceu Adão a Eva. Veja bem, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento relacional, de intimidade. Eles ali naquele momento tiveram uma relação sexual. Então, o conhecer, nesse texto, gnosko, remete ao conhecimento experimental, relacional. É o mesmo termo usado, por exemplo, quando Jesus, em João capítulo 8, versículo 31 e 32, e conhecereis a verdade. O verbo aqui também é gnosko, ou seja, o conhecer relacional, o conhecer de intimidade. Porém, aqui o termo é gnosis. A palavra gnosis quer dizer conhecimento aplicado. O que o apóstolo está dizendo? Ele não está dizendo que o conhecimento relacional não é importante, não é isso. Mas ele está dizendo, olha, você experimentou já, conheceu a Jesus, você teve uma experiência íntima com o Senhor, através do Espírito Santo. Você também conheceu intelectualmente falando, ao estudar, ao buscar conhecer, ao ler, também é um tipo de conhecimento. Porém, o que Pedro está dizendo, gnosis é o conhecimento aplicado, ou seja, o que você adquiriu de conhecimento, você tem que viver. É aquilo que nós já vimos na aula da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22, onde Tiago diz: não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Então, gnosis traz a ideia de que o cristão deve viver aquilo que ele tem conhecido do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas nesses dias, meus irmãos, têm dado o mau testemunho. E pelo mau testemunho, o mundo tem conhecido um evangelho falso. Nós vamos ver na próxima aula, no capítulo 2, que esses homens e essas mulheres têm promovido a falta do entendimento do evangelho genuíno. E muitas vezes as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus têm olhado para esse falso evangelho e entendido que esse é o verdadeiro. Porém, ele jamais foi o verdadeiro. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristão, é aquele que ouve a palavra de Deus e que ele então põe em prática. Isso é o termo gnosis, é o conhecimento aplicado. E Pedro está nos orientando e orientando aos leitores do primeiro século, que nós devemos conhecer, mas praticar aquilo que temos conhecido do Senhor. No versículo de número 6, Pedro diz: e ao conhecimento, a temperança. A palavra aqui no grego para temperança é engratia. Engratia quer dizer autocontrole, ou, em algumas traduções, domínio próprio. Pedro está dizendo que o cristão deve buscar em Deus ter o domínio próprio. O domínio próprio, meus irmãos, é tão necessário na vida cristã, porque quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus no Evangelho de Mateus, do capítulo 10,
do versículo 37 ao 39, nós vamos ver Jesus falando sobre tomar a sua cruz todos os dias. Jesus está falando da renúncia. Ou seja, todos os dias o cristão deve renunciar àquilo que não agrada ao Senhor e tomar a sua cruz. A pessoa que ela não tem domínio próprio, ela não consegue vencer a tentação, ela não consegue dizer não para as tentações. O domínio próprio tem que ser exercitado. E é o Senhor que nos ajuda a ter esse domínio próprio. Não é somente Pedro que trata dessas virtudes cristãs. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. Quando nós abrimos e meditamos em Gálatas 5, 22, nós vamos encontrar várias dessas virtudes que estão aqui nessa epístola, também na epístola de Paulo aos Gálatas. E ele também vai falar do domínio próprio, que é uma das virtudes do que ele chama de fruto do Espírito. Muito bem. O cristão hoje, ele tem muitas das vezes ele tem negado ao Senhor Jesus e se rendido ao pecado por não ter o autocontrole, o domínio próprio, e que não vem dele, mas que vem de uma comunhão íntima com o Senhor, que vem de um relacionamento com o Espírito Santo, que vem da comunhão com o Espírito do Senhor. Mas Pedro está dizendo aqui que esta fé, ela deve ser aperfeiçoada. E se eu ou você não temos esse domínio próprio, temos que então buscar acrescentar isso à nossa fé. Ainda no versículo 6, ele diz, e a temperança, a paciência. E aqui Pedro usa a palavra grega hipomoni. A palavra hipomoni, que em algumas traduções está paciência, outras traduções está perseverança, traz a ideia da espera, por exemplo, de um paciente que está esperando ser atendido. É um termo grego que traz essa ideia. Vamos imaginar aqui, meus irmãos, por exemplo, que você ou eu estamos num posto de saúde e estamos esperando para ser atendido. Bom, imagine que existem várias pessoas. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo por não ter aceitado a Jesus, então essas virtudes não vão ser latentes na sua alma. Muito bem. Quando passa a ser 40 minutos, normalmente, grande parte das pessoas vai levantar e ir até a recepcionista. E vai questionar, olha, está atrasado aí o meu horário, por que está demorando? Se passar mais um tempo e dali 1h30, essa pessoa não for atendida, ela já vai ir com ira e ela já vai xingar a atendente, ela já vai se sentir lesada e em alguns casos ela vai, depois de xingar e brigar, ela vai embora, sem ser atendida. Aqui nós podemos identificar a falta de domínio próprio e a falta de paciência. O cristão cheio do Espírito Santo, por mais que esteja demorando, ele vai ser paciente, vai esperar, nem que seja 2 horas. E se ele for questionar o porquê está demorando, saber o porquê está demorando, o domínio próprio que está nele, através do Espírito Santo, não vai fazer, e embora ele esteja ficando nervoso, mas ele tem domínio próprio. O Espírito Santo concedeu a ele o domínio próprio, então ele não vai brigar com essa pessoa, com essa atendente. Então o domínio próprio e a paciência, a encrátia e hipomoni são necessários na vida do cristão. Muito bem. No versículo de número 7, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo, no versículo 6 ainda,
e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. A palavra piedade aqui, na nossa cultura, onde vivemos, ela é entendida de uma maneira errada do termo piedade na Bíblia. Para muitos, ser piedoso é ser misericordioso. Mas o termo aqui grego para piedade, ephsevia, quer dizer devoção. O que o apóstolo Pedro está dizendo? E a paciência acrescente a piedade, a devoção. Uma pessoa piedosa, no sentido do termo grego, é aquela pessoa devota a Deus. É aquela pessoa que ela não vai à igreja para cumprir um horário. Ela não se desloca da sua casa à igreja, porque é um lugar onde ela se habituou a ir. Ela não vai na igreja por um outro motivo a não ser para cultuar a Deus. Ela está no culto, entendendo que está no culto. Ela sai daquele culto e ela vive a sua vida em temor ao Senhor, como uma forma de culto ao Senhor. Tudo o que ela busca fazer é para agradar o coração do seu Deus. Isso é uma pessoa piedosa no sentido da palavra aqui, ephsevia. É esse tipo de pessoas que nós vemos Jesus falando em João 4, 23 ao 24. Deus procura os verdadeiros adoradores, que em espírito e em verdade o adoram. É as pessoas que buscam se aproximar de Deus, não com o seu corpo, mas com o seu coração. São aquelas pessoas que entoam um cântico na igreja, não porque está escrito lá na letra, no data show, que está no retroprojetor, que está passando lá para ela cantar, não. Ela faz daquela letra uma canção ao coração do Criador. Ela está ali para adorá-lo. Ela está ali para cultuá-lo. É diferente daquelas pessoas que Jesus falou que eles me adoram com os seus lábios, mas o coração está longe. Essa é uma pessoa religiosa, mas não é uma pessoa piedosa. Então Pedro está dizendo, na sua fé, acrescente a piedade, ephsevia, ou seja, uma devoção sincera a Deus. Meus irmãos, por que muitas pessoas hoje são, na expressão chula e popular da palavra, são relaxadas na obra? Porque elas não são realmente piedosas. Elas realmente não são pessoas que devotam o seu coração a Deus. Mas Pedro está dizendo que isso deve ser aperfeiçoado em nós. Não é apenas uma fé verbalizada, eu creio em Deus, mas quando olha para as virtudes que deveriam existir na vida do cristão, não são encontradas. No versículo de número 7 ele diz, e a piedade, o amor fraternal. A palavra amor no grego, existem vários significados. Essa palavra que Pedro está utilizando aqui, Filadelfia, é o amor filos, é o amor o sentimento de amor entre irmãos. O amor que eu tenho pelo meu irmão biológico, que nasceu da mesma mãe, esse amor deve ser o amor entre eu e os irmãos cristãos. Eu devo amar com esse mesmo amor. Afinal de contas, meus irmãos, Pedro não está trazendo nada novo. Jesus Cristo falou que aqueles que aceitam se tornam família de Deus. Certa vez Jesus Cristo estava pregando e ele foi interrompido porque Maria, a sua mãe e os seus irmãos chegaram e pediram para alguém avisar que eles estavam lá e eles precisavam conversar com Jesus. E Jesus Cristo falou, a minha mãe
E os meus irmãos são os que ouvem e obedecem às minhas palavras. E, em outras palavras, Jesus estava dizendo: a família, a minha família, são aqueles que ouvem e obedecem às minhas palavras. Nós se tornamos filhos de Deus, como está em João 1,12. Mas aqueles que o receberam, foi dado-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós, os cristãos que realmente aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, se tornam família de Deus. E se somos família, nós temos então que amarmos uns aos outros. Meus amados irmãos, o que temos visto em nossos dias, em muitos lugares, são irmãos brigando com outros irmãos. Desavenças dentro da comunidade. Contendas dentro da comunidade. Mas Pedro está dizendo, não é assim, meus irmãos. Vocês têm que vos amar uns aos outros. Esse é o amor, filhos. É o amor que nós temos que ter uns para com os outros, como se fossem irmãos biológicos. E no sentido espiritual, somos irmãos através de Jesus Cristo. Então no versículo 7 diz assim: e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, agora vai. Ainda no versículo 7, e ao amor fraternal, o amor. A palavra no grego aqui agora não é Filadelfia, mas é ágape. O amor altruísta. Então Pedro está dizendo que eles devem fazer com que haja esse amor entre irmãos, uma vez que agora somos da família de Deus, ou seja, se ajudem, né, nesse momento difícil, mas também se amem com o amor agora altruísta, ágape. É aquele amor que nós se referimos sempre ao amor de Deus como o amor ágape, no sentido de que Deus nos amou sem nós merecermos. Nós não demos nada em troca para que Ele nos amasse. Não conseguimos dar a Ele algo suficientemente bom para que Ele continue nos amando. Dessa maneira que Pedro está dizendo, olha, amem com amor de irmãos, porém, amem com amor que não quer nada em troca, simplesmente façam por amor. Amem sem esperar que esse irmão venha te retribuir com o favor. E quando nós olhamos para o mundo de hoje, meus irmãos, nós vemos que esse amor, até mesmo dentro do cristianismo, está quase que escasso. Dentro do próprio cristianismo, nós vemos pessoas que se fizer alguma coisa, eu também faço, mas se não fizer, eu não faço. Né? Então, esse não é o amor ágape que o apóstolo Pedro está dizendo para nós como igreja que nós devemos viver e praticar. Então, nós temos aqui 7 elementos, os quais o apóstolo Pedro nos diz para que nós devemos nos esforçar para que haja um amadurecimento, um aperfeiçoamento nessas práticas, nas práticas dessas virtudes cristãs. Amém? É interessante no versículo 8, nós vemos ali a chave do motivo do porquê o apóstolo Pedro está pedindo para eles buscarem acrescentar à fé tais virtudes. Acompanha comigo ali, versículo 8, na tradução Almeida Corrigida Fiel, diz assim: porque se em vós houver e abundarem
estas coisas, não vos deixarão ociosos. Não vos deixarão ociosos, nem estéreis. O objetivo de Pedro, para que esses irmãos compreendessem que eles deveriam praticar tais virtudes, serem aperfeiçoados pelo Senhor, é para eles não estarem ociosos e estéreis. A palavra aqui no grego para ocioso é argos. Argos quer dizer preguiçoso. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: se você praticar isso na sua vida, começar a praticar, todos os dias buscar, fazer uma reflexão e pedir ajuda do Senhor para você ser aperfeiçoado, você não vai ser um cristão ocioso, um cristão preguiçoso. Pelo contrário, você vai ser ativo, abundante na obra. Você vai se importar com a causa do teu irmão. Você vai amá-lo com o amor ágape. Você vai ser um crente praticante e não somente ouvinte, como a epístola de Tiago no capítulo 1, versículo 22 nos diz. Não somente ouvintes, mas praticantes. O cristão que não busca crescer nessas virtudes, irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo que ele se torna um crente argos, preguiçoso. Ele não tem vontade de nada, de se envolver com nada. Ele está vivendo e deixando o tempo passar e sem querer deixar um legado na sua geração. E Pedro está preocupado com os cristãos. E não somente com aqueles, mas com aqueles depois da sua morte, ou seja, nós também. Para que não vos deixarão ociosos e nem estéreis. Nem estéreis. O que é algo estéril? É algo que não dá fruto. É algo infrutífero, porque essa é a expressão do grego ácarpos. Ácarpos quer dizer infrutífero. Quem não busca acrescentar a essa fé que um dia ele aceitou, ele creu, mas ele não buscou ser aperfeiçoado. Ele foi um crente argos, um crente ocioso, um crente preguiçoso. Ele preferia o toma lá da cá, como diz no dito popular. Ele preferia realmente, numa palavra que vinha, ele preferia dar duas palavras. E ele não quis exercitar o domínio próprio. E então ele se tornou infrutífero também. Ele se tornou também ácarpos. Ou seja, você olha para a vida dele e não há fruto nenhum. Quando nós olhamos para João Batista trazendo a mensagem para a preparação do Messias, da manifestação do Messias na terra, João Batista ele tinha uma mensagem muito dura, mas era a mensagem do fruto. João Batista dizia: arrependei-vos e produzam frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Porque o cristão que ele é infrutífero, que ele não pratica, ele não quer melhorar, ele se torna um cristão infrutífero em todas as áreas. Ele se torna um cristão carnal. O cristão de 1 Coríntios capítulo de número 3, do 1 ao 5. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. E ainda não posso, porque sois carnais. Então, o cristão carnal, ele não deixa ser lapidado pelo Espírito Santo. Ele se torna ocioso, acomodado. Ele se torna um crente argos. Um crente preguiçoso.
É por isso que o apóstolo Pedro está orientando aos irmãos, está nos orientando. Busque em Deus serem aperfeiçoados e abundante nessas virtudes. É tão maravilhoso quando uma pessoa vem com toda a fúria contra um cristão, ao ponto de querer bater nele. Mas ele é um crente que deixou o Espírito Santo lapidá-lo. E ao invés de ele partir para a briga, para o soco, ele segue o exemplo de Jesus, que era um homem cheio do Espírito Santo. Porque dentro dele, ele deixou desenvolver encrátia, o autocontrole, o domínio próprio. Quão maravilhoso é, porque essa pessoa fica desarmada, ela não sabe o que fazer. Ele não reagiu, ele não pulou em mim, ele não deu um murro em mim também, ele, pelo contrário, o que ele fez? Ele fez o que o Senhor Jesus ensinou para fazer. Dê a outra face. Existem irmãos cristãos e cristãos, mas os que agradam ao Senhor são aqueles que abundam nessas coisas, nas virtudes as quais o apóstolo Pedro nos deixou nessa segunda carta. Eu gostaria de concluir este primeiro capítulo com mais duas coisas importantes a serem faladas. O apóstolo Pedro, após orientar e exortar a esses irmãos a crescerem, a sua fé ser lapidada, a se esforçarem em melhorar na sua vida cristã, ele, ainda no capítulo 1, vai trazer a revelação a qual ele havia recebido do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14 nós vamos encontrar, Jesus já havia falado para ele que ele iria morrer, que a sua morte estava próxima, que o seu martírio estava próximo. Nós já falamos isso na aula de número 1. Mas Pedro, assim como nos dias de hoje, amados irmãos, a comunidade no primeiro século, ela, assim como nós vemos no livro de Atos, a cada dia o Senhor acrescentava à sua igreja pessoas. Então é lógico que Pedro está escrevendo para pessoas que já estão há muito tempo na igreja, mas pessoas também que estão entrando, que estão há pouco tempo na comunidade, que estão começando na comunidade cristã desse primeiro século. E talvez para esses que ele escreve, ou para os outros, para relembrar algo que eles já sabiam, mas só para relembrar, Pedro vai falar que esse evangelho ao qual ele pregou, ao qual outros pregaram, os quais ainda lá nesses lugares para o qual Pedro escreveu, estão pregando ainda, irmãos que estão aí convosco, estão pregando ainda, esse evangelho que vocês um dia aceitaram, ele é digno de ser aceito. E agora Pedro, ele vai trazer uma informação nessa carta, que é uma informação pessoal, talvez para alguém que tenha alguma dúvida sobre se esse evangelho realmente é verdadeiro, se esse Jesus, assim como nós, irmãos, no século XXI, nós não vimos a Jesus, nós não tocamos em Jesus. Talvez seria para essas pessoas que, na grande maioria, não tinham visto Jesus, nem andado com ele, nem visto ele depois de ressuscitar dentre os mortos. Por isso, no capítulo 1, Pedro diz assim, versículo 16, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro está dizendo o quê? Olha, esse evangelho que eu estou pregando, e que daqui a algum pouquinho, por causa desse evangelho, loguinho, eu estarei sendo morto por causa dele, não é uma mentira. Irmãos, você acha que uma pessoa como Pedro iria morrer por uma mentira? Você acha que ele iria morrer por algo que ele não experimentou? Ele está dizendo aqui, nós vimos a sua majestade.
Porque Pedro foi uma testemunha ocular de Jesus. Pedro viu Jesus. Pedro tocou em Jesus. Versículo 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro está dizendo, olha, eu vi, eu andei com ele, eu estive lá. É lógico que ele está falando do momento de Mateus 17, no conhecido Monte da Transfiguração. E ele está dizendo, nós vimos o Pai falar com ele. Nós vimos a voz que foi ecoada da glória de Deus, do seu lugar majestoso onde ele habita, ecoou nessa terra dizendo testemunhando sobre o seu filho. Eu ouvi, eu estive lá, eu andei com ele, eu vi os seus milagres, eu vi ele na cruz. Eu o neguei, mas depois eu o vi ressuscitado dentre os mortos. Eu sou uma testemunha viva de que esse evangelho é verdadeiro. Meu irmão, aconteça o que acontecer, eu e você não tivemos o privilégio de ver o Cristo ressurreto. Não pudemos tocar. Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam no cristianismo, que não acreditam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. São assim como Tomé, que se Jesus talvez aparecesse com as suas marcas e essas pessoas tocassem como Tomé, elas acreditariam. Mas Jesus disse assim, que nós que cremos sem ver somos mais bem-aventurados. Mais bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Este evangelho, irmãos, que nós cremos, ele não é uma mentira. Embora, deixa eu falar algo para você, embora, na próxima aula, no capítulo 2, nós vamos ver o que os homens, enganados pelo diabo, o que os homens malignos de coração fizeram com o mundo, através das suas mentiras e enganos, distorcendo a palavra de Deus para que hoje o mundo pensa que o verdadeiro evangelho é o que esses homens e essas mulheres estão pregando em muitos lugares. E não é. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que transforma o homem, que transforma o seu caráter, que faz de uma prostituta uma levita na casa do Senhor, que faz de um traficante um pastor do rebanho de Cristo, que faz de um mentiroso um pregador do verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro de Cristo, meus irmãos, ele continua transformando vidas. Talvez você seja um destes que um dia se encontrou com Jesus Cristo e o seu Espírito Santo transformou a sua vida. E hoje você tem sido bênção para muitos. Este é o evangelho que Pedro está dizendo. Não o falso evangelho, mas o verdadeiro evangelho. Pedro está dizendo, ele é verdadeiro. Eu sou testemunha de que Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus. Ainda, Pedro, no versículo 19, 20 e 21, nos diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro estava dizendo para aqueles leitores do primeiro século, se não for suficiente, talvez para alguns, porque não viram aquilo que eu vi, mas
Analisem o que os profetas falaram séculos antes. E se cumpriu totalmente na íntegra a palavra. Eles falaram do que iria acontecer e aconteceu. Eles falaram que ele nasceria de uma virgem e ele nasceu de uma virgem. Eles falaram que ele nasceria em Belém, ele nasceu em Belém. Eles falaram que ele moraria na Galileia e ele foi morar na Galileia. Eles falaram que muitos morreriam, muitas crianças seriam mortas porque haveria um rei que mataria os pequeninos buscando matar o Messias. E isso se cumpriu. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Pedro estava falando para talvez aqueles que ainda estavam duvidosos na sua fé. Creio nesse Evangelho. Se você ainda não experimentou aquilo que outros experimentaram, creia. Creia no que foi dito no passado que está se cumprindo. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quantas profecias já não se cumpriram? Nós estamos vivendo, nesses dias, cumprimentos das profecias do Senhor. O caos que nós estamos vivendo nesse momento, no mundo, nada mais é do que o princípio das dores que Mateus 24, o próprio Senhor Jesus já nos havia dito. Então, por que temer? Pedro está trazendo talvez essa pergunta na cabeça, na memória dos leitores. Por que temer? Se vocês tiverem que morrer por essa perseguição, por que temer? Por que negar? Se a promessa que ele vos fez é verdadeira. Fica com isso no teu coração, meu irmão. Independente das dificuldades que eu e você passamos, as promessas de Deus são verdadeiras. E se elas são verdadeiras, elas se cumprirão. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.